Salve guerreiro, salve guerreira, força e honra. Hoje a gente está aqui para a nossa terceira aula de Lei de Execuções Penais para você realizar o seu projeto de se tornar um policial. Roda a vinheta. É isso aí, guerreiro, guerreira, vamos para mais uma aula de Lei de Execuções Penais, essa lei que é tão importante para os concursos policiais, especialmente concursos de polícia penal. Como eu disse, essa é a terceira aula, a gente já tem 2 aulas gravadas com questões, estão disponibilizadas gratuitamente aqui no canal, inclusive com material disponível com a questão comentada, procura aí para assistir, tá? Além disso, nós temos já 2 partes da lei gravada com esse material muito legal aqui do Arte da Aprovação. Aqui embaixo tem um link do grupo de Telegram de estudos justamente do Arte da Aprovação para a galera que quer um grupo especificamente focado em estudos, onde o professor vai lá, dá dica muito legal, sem blá blá blá, só com aquilo que vai direto ao ponto, entra no link aqui, ok? Se for novo no canal, já sabe, né? Inscreva-se, marque o sininho de notificação, dê uma voadora aqui no like já deixa o seu like, deixe seu comentário sobre que lei você quer que a gente comente, que a gente vai olhar, vai dar uma olhada e vai fazer esse trabalho aqui também. Ok? Deixe seu comentário e, principalmente, compartilhe também essa aula com quem você ama, porque, afinal de contas, ela vai ajudar muito aí na sua aprovação, especialmente nos concursos de polícia penal. Valeu? Vamos agora continuar a nossa aula falando sobre o capítulo 3, e a continuação direta da letra da lei, com esse material aqui super enxuto, com a letra da lei grifada e marcada, que facilita em muito, em minha opinião, o aprendizado para esse tipo de matéria. Valeu? Vamos falar então agora sobre o trabalho, disposições gerais. O que diz aqui o artigo 28. E aqui presta atenção nisso que está destacado, porque para te ajudar a você se ligar, certo? Entender o que está sendo pedido, desculpem aí, ainda estou com dificuldade com esse material aqui, com esse equipamento novo, tá? E aquilo que pode ser cobrado em prova. Então, o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Então, são 2 as finalidades, tá? Por quê? Porque você já sabe, como eu já expliquei, que um dos grandes objetivos é a recondução do indivíduo à sociedade, um dos objetivos da execução penal. E não só punir o indivíduo, tá? Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Normal, né? Não é porque é um trabalho executado por preso que vai ser feito de qualquer jeito. Tem que cumprir todas as condições, respeitando a sua condição de ser humano. Aqui, muito importante, sempre cobrado em prova. O trabalho do preso não está sujeito a CLT, tá? Não está sujeito a CLT. Muito importante esse tipo de observação, por quê? Porque é aquilo que chama a sua atenção. Se chama a sua atenção, o que é que você faz? Você presta atenção na parada, porque isso pode ser cobrado em prova, tá? Sempre cobrado em questão essa expressão. E aquilo que chama atenção, é aquilo que fica fácil memorizar, porque afinal de contas o trabalho de todo mundo ou está sujeito a CLT ou a regulamento específico relacionado aos estatutos de servidores públicos, por exemplo. Mas em regra está ligada a CLT. Ok? Ligado à CLT. Está subordinado às regras da CLT. Tá? O artigo 29 também traz uma observação muito importante, sempre cobrada em prova. Ó, o trabalho do preso será remunerado, é óbvio, então, remuneração do preso. Mas veja o valor. Ele é menor que um salário mínimo, mediante uma prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4. Aí você lembra lá da minha casa. Minha casa tem 3/4, que isso aí é um bisuzinho para você aprender, do salário mínimo. Então, a gente entende o salário mínimo como o menor valor que uma pessoa pode ganhar em recompensa ao seu trabalho, em retribuição ao seu trabalho. Para o preso pode ser menor, pode ser de 3/4, no mínimo. Pode ser um salário mínimo? Pode. Claro que pode, mas não pode ser menor que 3/4. Pode ser 1, 2, 3 salários mínimos, mas pode ser menor que salário mínimo. Isso é interessante de você se ligar. Vamos lá, parágrafo primeiro. O produto da remuneração do preso também é objeto sempre cobrado em questão, tá? Cobrado em questão. Então, presta atenção aqui, por quê? Porque são 4 possibilidades dentro de uma lógica hierárquica, tá? Então, o indivíduo foi lá e cometeu o crime. Se ele ganhar o dinheiro, o que ele tem que fazer com esse dinheiro? Primeira coisa, olha, reparar o dano. Reparar o dano o quê? A vítima, tá? Então, indenizar a vítima. Então, a primeira pessoa a ser indenizada é a vítima. Depois, se sobrar dinheiro, quem está lá fora sofrendo com as consequências do que esse indivíduo também cometeu, do crime que esse indivíduo também cometeu, tirando a vítima, a própria família.
Pronto, tirou o dinheiro da vítima, tirou da própria família, agora vem para ele mesmo, para pequenas despesas. E por fim, o ressarcimento do Estado, se for o caso. Entendeu? Então segue essa sequência, ou seja, quem é que está lá fora sofrendo, afinal de contas? Primeiramente a vítima, tá? Vítima, veja que são macetes para você ir decorando, tá? A indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinado judicialmente e não reparado por outros meios, tá? Então, a própria vítima, indenização dos danos causados pelo crime. Se tiver sido reparado por outro meio, aí já resolveu o problema, já reparou. Tá? Além disso, a família, como falei, a família do próprio preso. Família do próprio preso. Tá? Depois, ele mesmo, o próprio preso, para o seu dia a dia, nas pequenas despesas que eu já disse, que é possível cantina dentro dos estabelecimentos prisionais. Aí vem o Estado. Estado. Então, de novo, vítima, família, preso, Estado. O ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporção a ser fixada sem prejuízo das destinações previstas nas letras anteriores. Então, veja que é uma questão de priorização, tá? Nessa ordem. Então, primeiro a vítima, depois a família do preso lá fora, depois o próprio preso com pequenas despesas, depois o Estado para ressarcimento das despesas realizadas com a manutenção do condenado, ok? Só que aí tem um detalhe, tem uma quinta destinação, que é a poupança. Se sobrar dinheiro, vai para quê? Para a poupança. Para ao final da pena, quando ele sair, ele ter uma grana para poder recomeçar a vida. Olha o que diz. Ressalvadas as outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição de pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Entendeu? Quando ele for posto em liberdade, ele leva o restante. Então, grava bem essa sequência. Olha aí o artigo 30 para você se ligar. As tarefas executadas com prestação de serviço de comunidade não serão remuneradas. Em regra, isso será prestado como uma pena acessória, por exemplo. Né? Então, é óbvio que não vai ser remunerado. Tá? Então, de novo, as tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas, também sempre cobrado em prova. E o trabalho interno? O trabalho, melhor dizendo, ele pode ser dividido em interno e externo, dentro das unidades prisionais ou fora das unidades prisionais. Vamos primeiramente falar do trabalho interno. Vamos lá, artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado a trabalhar, presta atenção, obrigado ao trabalho, na medida das suas aptidões e capacidades, é óbvio, né? Não vai se exigir aquilo que ele não consegue fazer. Então, um ponto importante, o trabalho é obrigatório, mas para o preso condenado, tá? Então, condenado, obrigatório. E para o preso provisório, não é obrigatório. Quem é o preso provisório? Aquele que está cumprindo uma restrição cautelar, ou seja, ainda não há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e ele está preso, por exemplo, preventivamente. Se ele está preso preventivamente, ele ainda passará por um julgamento. Nesse caso, ele não é obrigado a trabalhar, ok? E só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Então, o preso provisório, primeiro, não é obrigado, e se for trabalhar só no interior do estabelecimento, não é possível o trabalho externo ao preso provisório, ok? Lembra que eu falei que quase tudo se estende do condenado definitivo para o provisório? Essa é uma exceção, é o tipo de coisa que você tem que decorar, trazer no seu coração. Aqui um macetezinho, né? São obrigados. Não são obrigados preso provisório e também o preso político. O preso político também não é obrigado ao trabalho, tá? Onde é que está escrito? Lá no artigo 200, ó. O preso condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. A recusa dos demais presos ao trabalho constitui falta grave. Então, ele é obrigado a trabalhar, o preso condenado comum, vamos assim dizer. Artigo 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levados em conta o quê? Primeiro, a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Então, primeiro, com a habilitação desse cara, ele consegue fazer o quê? Tá? Com a condição pessoal e necessidade futura do preso. Ele precisa desse trabalho aqui para uma profissionalização futura. E, por fim, as oportunidades. Né? Eu não vou criar trabalho se não tiver demanda. Então, as oportunidades do mercado é que vão, então, definir. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo.
Por quê? Porque o cara fica lá desenhando, pintando, baboseira, que não tem valor econômico, não vai contribuir para que ele ressarça a vítima, para que ele ajude a família lá fora, tenha dinheiro para suas pequenas despesas. Não vai ajudar. Ressarça o Estado com relação às despesas no cárcere, como nós já vimos, essas 4. E ainda, quando sobra dinheiro, vai para a poupança, né? Não vai ter dinheiro. Então, por esse motivo, decore. Deve ser limitado o artesanato sem expressão econômica, tá? A não ser que seja em região turística, porque aí você consegue vender para o turista. Os maiores de 60 anos, decore esse número, 60, poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. É óbvio, né? Então o cara tem 60 lá e tem um trampo para quebrar pedra, né? Na construção de uma rodovia. Aí o cara não vai, né? Só para você entender. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividade apropriadas ao seu estado. Da mesma forma. É tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Se o deficiente físico ou o idoso tem alguma limitação, há que se respeitar a limitação. Nada demais. Isso segue tudo uma lógica, você percebe? Uma lógica de convivência em comunidade. Então não tem muita dificuldade. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 horas, aqui também cobrado. Já vi muitas vezes pedindo 4 horas, então não será inferior a 6 horas, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Não falou sábado, se prestou atenção? Então, descanso, domingo e feriado, intervalo de 6 a 8. Ou melhor, carga horária de 6 a 8 com intervalo de descanso nos domingos e feriados, tá? Nunca inferior a 6, nunca superior a 8. Então, fica entre 6 e 8. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e de manutenção do estabelecimento penal. Então, é possível que a conservação e manutenção seja feita pelo preso. E em razão do próprio funcionamento do estabelecimento, olha, ele pode trabalhar em horários específicos, em horários especiais. Pode, inclusive, trabalhar no domingo. Por exemplo, quando a unidade, por exemplo, a parte administrativa não está funcionando. Então, ele vai lá no domingo pintar. Tá? Só a título de explicação. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá o objetivo de formação profissional do condenado. Veja que é uma opção, tá? Ele poderá. Nessa hipótese, incumbirá a entidade gerenciadora a promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar as despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Então, se for criada essa pessoa jurídica, essa empresa pública, certo? Ou fundação para realizar esse trabalho, vai trabalhar como se fosse empresa. Vai lá, pega o preço, bota para trabalhar, estabelece todo o sistema de produção, depois ainda vende. Então, é uma empresa completa do início ao fim, com todo o ciclo de produção e de venda do produto, claro, na medida do possível. Nessa hipótese, incumbirá a entidade gerenciadora a promover e supervisionar a produção, os critérios e métodos empresariais, e encarregar-se, como já expliquei, da sua comercialização, bem como suportar as despesas, inclusive o pagamento de remuneração adequada. Então, é uma empresa mesmo, utilizando a mão de obra do preso. Parágrafo segundo, o governo federal, estadual e municipal poderão celebrar convênios com a iniciativa privada, então é possível na iniciativa privada, para a implementação de oficinas de trabalho referente aos setores de apoio nos presídios. Então, de novo, estou falando de trabalho interno. Então, vou lá, faço um convênio com a grande empresa, a empresa vem para dentro da penitenciária, faz a instalação de equipamentos para a realização do trabalho. Tá? Então, perfeitamente possível. 35. Os órgãos da administração direta e indireta da União, estados, territórios, Distrito Federal e municípios adquirirão, aqui ó, cai muito em prova, com dispensa de concorrência pública, os bens e produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Então, por exemplo, na unidade da Polícia Penal de Catanduvas, já teve produção de bola, sob costura de bola, sob orientação do Ministério dos Esportes, se não me engano, na época. Tá? Então, se algum estado, algum município, os territórios da União forem comprar essas bolas, preferencialmente vão adquirir com dispensa da concorrência pública, que é o processo licitatório, essas bolas para o quê? Beneficiar justamente esse processo de produção. Sempre que não for possível, é recomendável realizar-se venda a particulares. Se puder vender para particular, tranquilo, sem problema. Vamos lá. Todas as importâncias arrecadadas com a venda se reverterão em favor da fundação ou empresa pública, a que alude o artigo anterior, ou, na sua falta, estabelecimento penal. Então, não vai para a mão de ninguém.
Então, vai direto para o cofre da empresa pública, da fundação, ou então, se não tiver jeito, vai para os cofres do estabelecimento onde está instalada essa unidade fabril. Tá? Agora que nós falamos do trabalho interno, vamos falar agora do trabalho externo. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviços ou obras públicas. Então, presta atenção. Preso em regime fechado só pode trabalhar externo em obra pública. Só que aqui tem um pulo do gato, se liga nesse detalhe. Ó. Realizados por órgãos da administração direta ou indireta ou entidade privada. Então, veja, não quero dizer que o trabalho externo está proibido ao preso de regime fechado para entidades privadas. Então, preso em regime fechado pode fazer o trabalho externo para entidade privada, desde que a obra seja pública. Né? Então, a obra pública. Então, pode trabalhar em obra pública sendo gerenciada por entidade pública ou privada. Né? Então, essa pegadinha aí é interessante. E é óbvio, né? Conclui aqui o artigo, desde que tomaram todas as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. Ou seja, não pode fugir, não pode virar esculhambação. Preste atenção que tem um limite máximo do total de empregados da obra, que é de 10%, tá? Podendo ser composto por preso. Então, o número de presos será de 10% do total de empregados da obra. Então, se a obra tem 100 empregados, no máximo 10 poderão ser presos. Caberá ao órgão da administração, a entidade ou a empresa empreiteira, remuneração pelo trabalho. É óbvio, né? É a empresa que vai pagar. Né? A prestação de trabalho em entidade privada depende de consentimento expresso do preso. Então, se ele tiver que trabalhar para a entidade privada, ele vai ter que consentir expressamente. Isso cai em prova também, pessoal. Cai em prova também. Não tenham dúvida disso. Artigo 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de quê? Aptidão, disciplina, responsabilidade, além do cumprimento de, decora, 1/6 da pena. E aí, ó, o X aqui, para você não esquecer, ó, que legal, que macete interessante. Externo, 1/6. Aí você lembra do carioca, tá? Opa, eu tava riscando aqui, você não tava vendo, né? Ah, que pena. Peraí que eu vou riscar de novo aqui, grifar de novo para você entender, que eu acabei bisonhando e não cortei, tá? E vou ler de novo o dispositivo para você poder entender. Vamos lá. A prestação de trabalho externo, como fala o carioca, olha o xizão aqui de externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, cuidado que em algumas questões vem afirmando que é o juiz e não é o juiz, é a direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade. Ou seja, não é para qualquer um. Tá? Então, aquele bagunceiro tá, que dá trabalho não vai fazer trabalho externo. Certo? Além de cumprimento de 1/6, olha o X aqui, como falei para vocês, 1/6 da pena. Então, tem que cumprir no mínimo 1/6 da pena para poder trabalhar externo. Senão, não vai conseguir. Então, externo, 1/6. Ok? Vamos lá, então, um quadrinho visurado aqui para vocês. Ó. Trabalho, aptidão, disciplina, responsabilidade, cumprimento de 1/6 da pena. Agora, é possível a revogação desse trabalho, como nós veremos. Prática de fato definido como crime, falta grave ou mau comportamento. É revogado, então, e o indivíduo perde a possibilidade de continuar trabalhando fora. Ok? A partir de agora, nós entramos em outro capítulo, que são os deveres e direitos e da disciplina. Primeiramente, os deveres. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu Estado, submeter-se às normas da execução penal. Então, é obrigatória a submissão às normas de execução penal. Ele não pode dizer assim, ó, não quero fazer. Ele é obrigado a fazer. Tá? E aí o artigo 39, muito cobrado em prova. Muito cobrado em prova. Diz o seguinte, ó, constituem deveres, é obrigação de fazer do condenado. Primeiro, comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Então, a sentença é que vai balizar como ele deve cumprir. A forma como ele deve cumprir. Quais são os direitos que são restringidos, tá? E deve-se tudo seguir o que está na sentença. Nenhum outro direito deve ser restringido. Já vimos isso aqui. Ok? Além disso, obediência ao servidor, policial, penal. Outros servidores também. Grifei o policial aqui só porque eu gosto muito dessa categoria.
policial penal. A respeito de qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Qualquer uma. Falta grave, ok? Falta grave, se por acaso ele infringir. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou subvenção da ordem ou à disciplina. Então a galera está se reunindo para fugir, para esculhambar. Opa, o meu comportamento... Não está dizendo para entregar, não, tá? Tô falando de conduta oposta. Não vou me meter. Se vir aí, não gosto, não quero, não farei. Além disso, execução do trabalho, que a gente acabou de ver, tanto interno quanto externo, tá? Então, execução do trabalho, das tarefas e ordens recebidas. Então, tem que estar atento a esse tipo de informação, porque é isso que cai em prova. Tá? Detalhe importante, falta grave. Ó, submissão à sanção disciplinar imposta. Então, se foi imposta uma sanção disciplinar, ele tem que cumprir, certo? Indenização à vítima ou aos seus sucessores. Então, a gente viu, inclusive, as possibilidades que é por intermédio dos recursos obtidos com o trabalho. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Higiene pessoal e asseio ou alojamento. Conservação dos objetos de uso pessoal e aplica-se ao preso provisório no que couber o disposto nesse artigo. Viu que eu falei que quase tudo aplica-se ao preso provisório? Então, muito interessante esses detalhes aí, inclusive com esses grifos. Veja que isso é muito importante. Tudo isso aqui cai bastante em prova. Tá? Tem que ficar ligado. Agora nós veremos outra coisa que também cai bastante em prova, que são dos direitos. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Então, não é porque é preso que você pode esculhambar, né? Tem que respeitar como ser humano que é. Então, o preso deverá ser respeitado, ter respeito à sua integridade física e moral. Constituem direitos do preso. Cara, isso aqui não cai, ele despenca em prova. Então, se liga. Alimentação, suficiente vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração. Observe que o trabalho é, ao mesmo tempo, um dever e um direito. Olha aí que legal. Esse tipo de observaçãozinha de sacada é muito legal. Por quê? Porque deixa você mais ligado. Por isso que esse material eu gostei tanto e estou usando para poder gravar. Tá? Previdência social. Previdência social também é um direito do preso. Constituição de pecúlio, nós vimos o que é o pecúlio. É o que está na poupança. Então, o que acontece? Ele vai trabalhar e aí vem naquela sequência, só para você memorizar. Indenizar a vítima, os danos causados pelo crime. Depois, a família que está lá fora, auxílio à família que está lá fora. Ressarcimento ao Estado, ou melhor, pequenas despesas, ele mesmo. Depois, ressarcimento ao Estado pelos custos relacionados à execução da pena. E, por fim, sobrar dinheiro, pecúlio, é o que está aqui. Ele tem direito a esse pecúlio, tá? Direito a constituir esse pecúlio. Proporcionalidade na distribuição de tempo para o trabalho, para o descanso e a recreação. Então, vai trabalhar, vai descansar e vai ter recreação. Tem que ter proporcionalidade. 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Então, eu era músico. Será que eu consigo continuar sendo músico aqui na cadeia? Sim, tem o culto, tem ali, tem um programa de desenvolvimento aqui. Você pode dar aula para os outros presos de música, por exemplo. Então, é possível continuar exercendo as suas atividades desde que compatíveis com a execução da pena. O foco ali vai ser a execução da pena. Assistência material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Já falamos disso aqui também. Tá? Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Então, o cara está preso, não pode ir lá ao Fantástico, ficar mostrando, parecendo um animal, certo? Um bicho enjaulado. Não pode. Entrevista pessoal e reservada com advogado, certo? Reservada, por quê? Por conta do sigilo funcional. Então, tem que ter local no estabelecimento para essa revista, para essa entrevista. Você vai ver que existe essa previsão, essa determinação na lei também. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Preste atenção aqui, que a LEP não fala em visita íntima, mas é possível estabelecimento de visita íntima como uma regalia dada pelo diretor. Então, o cara é um cara muito bom, trabalha muito bem, é um ótimo preso, está cumprindo bem a pena, é possível a visita íntima. Mas a LEP não estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de visita íntima, tá? Que são visitas para a relação sexual com o cônjuge.
Chamamento nominal, ou seja, ser chamado pelo nome, o preso não pode ser chamado pelo número e pronto. Igualdade de tratamento, salvo quando a exigência da individualização da pena. Então, tem que ser todos tratados iguais. Agora, alguém com deficiência física vai ter algumas formas ali de amenizar os efeitos dessa deficiência física no cumprimento da pena, é óbvio. Audiência especial, aqui cai muito, hein, gente? Ó. Audiência especial com quem? Com o diretor do estabelecimento, então o preso vai lá fazer o requerimento. Diretor, gostaria de falar com Vossa Senhoria. Ele tem direito a essa audiência. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito, isso aqui é um direito constitucional, em qualquer situação, inclusive do preso. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral, os bons costumes e a segurança, faltou aqui, tá? Porque a segurança também não pode ser comprometida. Então, ele pode ter essa comunicação. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Para quê? Para ele ter previsão de quando ele vai sair, de como está evoluindo a sua pena, tá? Então, todo mês tem que sair, ou melhor, todo ano tem que sair. É anual. Guarde essa expressão anual, porque a banca ela tem fetiche por prazo, tá? Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivador do diretor do estabelecimento. Olha aqui que legal. Aí já vem os incisos aqui. Por isso que eu acho muito maneiro esse dispositivo, esse material, tá? Porque você não precisa ficar voltando. Então, você ganha tempo e já vem direto para cá. O que pode ser, então, suspenso ou, no mínimo, restringido. Proporcionalidade da distribuição do tempo para o trabalho, descanso e a recreação. É lógico. Vai cortando aqui, ó, tempo conforme o indivíduo conforme houver a necessidade de restringir os direitos desse indivíduo, tá? Além disso, visita do cônjuge, da companheira, do parente e amigos em dias determinados. Então, se o cara tem um bom comportamento, bem, se não, eu posso restringir essa visita. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura de outros meios de informação que não comprometam a moral dos meus costumes, ok? Detalhe, para que isso aconteça, tem que ser mediante ato motivado do diretor do estabelecimento, não é do juiz. Muitas questões trazendo ali confusão, né? Querendo confundir a cabeça do aluno, afirmando que o juiz é o responsável, quando na realidade, em regra, é o diretor. Aplica-se aos presos provisórios e ao submetido à medida de segurança, no que couber o disposto nessa seção. De novo, preso provisório no que couber é contemplado, só que aqui está falando também da medida de segurança. Sabe que a medida de segurança é uma pena imprópria, aplicada no indivíduo que é inimputável, que não tinha conhecimento do caráter ilícito do fato e nem podia determinar-se de acordo com esse entendimento. Sendo assim, não adianta só castigar. Mas, para não gerar risco à sociedade, ele fica cumprindo medida de segurança. Então, o cara que está lá malucão, num hospital, por exemplo, cumprindo pena, hospital psiquiátrico, ok? Vamos lá, então, aplica-se esse indivíduo e ao preso provisório no que couber o disposto aqui nessa seção. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Então, se o cara tem grana, pode contratar o seu próprio médico. As divergências entre médico oficial e particular serão resolvidas pelo juiz de execução. Então, o médico oficial diz uma coisa, o médico particular diz outra. Quem resolve? Aí entra o juiz, não é o diretor. Se liga nesses pequenos detalhes. Disposições gerais aqui, então. Vamos lá, porque agora a gente vai começar a falar da disciplina. Disposições gerais sobre a disciplina. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, com a obediência às determinações das autoridades e seus agentes, e no desempenho do trabalho. Então, são esses os elementos da ordem. Primeiro, presta atenção, ó. Obediência na determinação das autoridades, seus agentes, e no desempenho do trabalho. Então, consiste na colaboração com uma ordem nesses parâmetros, tá? Primeiro, ordem... Opa, peraí que eu bisonhei aqui. Acabei grifando errado. Deixa eu apagar. Opa, pronto. Cadê? Ele é obrigado a colaborar, primeiramente, com a ordem, depois, obediência à determinação das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Então, ordem, obediência a determinações e trabalho, ok?
Eles são sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direito e também, de novo, o preso provisório. Ó. De novo, enquadrando aqui o preso provisório. Tá? O preso provisório enquadrando. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Princípio da legalidade na LEP. Já falamos disso lá na aula de questões, que você inclusive deve ir lá assistir, com material gratuito, questões comentadas. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Aquele princípio da legalidade que a gente aprende no direito penal, se aplica aqui também. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Já ouviu falar disso? É a mesma coisa aqui. Tá? Então, não posso inventar uma falta agora para o preso. Então, vamos imaginar, não sei, que cai um raio e o preso, sei lá, inventou alguma coisa. Tá? Eu não posso criar isso como falta. Isso tem que ir para o papel primeiro, para depois de se tornar falta no papel, no regulamento, poder aplicar a sanção contra o preso. Tá? Então, tem que ter uma previsão anterior. Por exemplo, não tomar vacina. Né? Então, tem época de vacina e o preso recusa-se a tomar vacina. Não tomar vacina em si como uma restrição, será? Ah, temos que ver se está na lei ou não. Se não estiver na lei, tem que colocar na lei. Entendeu? Só pode cobrar isso após estar na lei. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. É vedado o emprego de cela escura. Cai muito isso aqui, minha gente. São vedadas as sanções coletivas. Também cai muito isso aqui. Então não pode chegar o diretor e, todo mundo aqui sem banho de sol. Todo mundo aqui sem visita íntima. Não pode. Tem que ser individualizado. O condenado denunciado no início da execução da pena ou da prisão será cientificado das normas disciplinares. O poder disciplinar da execução da pena privativa de liberdade será exercido por quem? Pela autoridade administrativa. Já vi juiz, ou melhor, já vi questão dizendo que é juiz. E na realidade é autoridade administrativa. Ou seja, o diretor da penitenciária. Tá? É o diretor do estabelecimento penal, melhor dizendo. Na execução das penas restritivas de direito, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito condenado. Então, mesmo sendo restritiva de direito e não de liberdade, o indivíduo também estará sujeito ao poder disciplinar. Tá? Nas faltas graves, a autoridade representará o juiz de execução para fins do artigo 118, incisos 1, 125, 127, 181, parágrafo 1º, letra D, parágrafo 2º dessa lei. Ok? Vamos ver agora aqui, decisões privativas do juiz. Só o juiz pode. Por isso que é legal esse material. Você não perde tempo. Primeiro, regressão de regime. Então, o diretor não pode regredir do regime por regredir. Tá? Perda, revogação do direito à saída temporária. Também. Perda de dias remidos pelo trabalho. Da mesma forma. Então, o cara remiu o dia pelo trabalho e agora vai se dar mal. Conversão do PRD em PPL. Então, da mesma forma. Ok? Da mesma forma. Certo? Assim como também nós veremos, tá? Nós veremos na questão das sanções, a aplicação do RDD. Então, o RDD também da mesma forma. Vamos lá. Faltas disciplinares. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Opa, o que chama atenção, e é aquilo que chama atenção, fica fácil de decorar. Na LEP não tem média ou grave, na LEP não tem média ou leve. Só tem grave. Pronto, já decorou. Decora esse tipo de coisa, esse tipo de detalhe, que na hora da prova isso pisca na sua cabeça e você tem ali 3, 4 alternativas que você consegue matar. Observe bem a disposição acima. O preso tentou cometer uma falta disciplinar. Será punido como se tivesse cometido. Tá aqui, Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Opa! Por isso você tem que ficar ligado nas mudanças, nas diferenças. A gente acabou de fazer uma comparação com o Código Penal. Não foi o princípio da anterioridade? Aqui não. Aqui é diferente. Certo? Aqui, diferente do Código Penal, onde o indivíduo vai cumprir a sua pena. Ou melhor, a pena será aplicada conforme ele avança no intercrimes, ou seja, se ele consuma ou não, é onde eu vou aplicar também a pena? Aqui não. Aqui, se ele tentar, já considera consumado. Olha que interessante, que diferença. Enquanto lá no penal existe essa diferenciação. Essas diferenças fazem você memorizar com mais facilidade. Então, se liga.
Agora vamos falar da cara, isso aqui cai muito, hein? Quais são as faltas graves? As faltas graves. Opa, escapou. Condenado à pena privativa de liberdade que iniciar, ou melhor, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Então, se ele só ficar sabendo, não, veja que é dever se opor a esse tipo de movimento. A gente já viu isso, não viu? Mas se ele só ficar sabendo, não é uma falta grave. Falta grave é ele incitar, né? Incitar. Veja de novo aí o que diz a lei, ó. Comete falta grave condenado a pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Fugir, Marcelo Adriano, não é direito do preso fugir? Claro que não, tanto é que é uma transgressão grave, uma falta grave. Né? Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Por exemplo, o chucho, né? O que é o chucho? É um pedaço de metal com peso na ponta, com uma ponta, melhor dizendo. Tá? Um pedaço de metal com uma ponta. Provocar acidente de trabalho. Olha que interessante. Se ele provocar acidente de trabalho, é uma falta grave. Eu já vi sendo cobrado em muitas questões. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Pegadinha de prova. Quem está em regime aberto não comete falta grave. Comete sim, ó. O quê? Descumprir as condições impostas pela sentença. Comete, então, falta grave. Tá? Quem está no regime aberto. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 dessa lei. Tiver em sua posse, que nós já vimos, inclusive, né? Tanto é que nós gravamos lá, lembra? Falta grave. Isso que é legal nesse material, né? Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho eletrônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com ambiente externo. Eu já expliquei também que, celular na mão de preso é pior que uma arma de fogo. Por isso que isso aqui tem que estar muito claro na sua cabeça, né? Além disso, recusar-se a submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético. Como eu falei, esse dispositivo foi trazido pelo pacote anticrimes. A obrigatoriedade da identificação genética, de fornecer material para identificação do DNA, ok? Então isso é obrigatório. Se eu me recusar, é uma falta grave. Marcelo Adriano, nem tem terceiro TGR, não sei o que. Cara, foca na letrinha da lei, tá? As súmulas podem trazer entendimento diverso. Por isso que a gente viu a súmula já lá na primeira aula. As principais súmulas a gente já viu. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao preso provisório. Como sempre, né? Ao preso provisório, mas sempre no que couber, porque o provisório é diferente, né? Ele tem uma própria natureza jurídica diferente. Vamos lá. Comete falta grave o condenado a pena restritiva de direito que descumprir injustificadamente a restrição imposta. Retardar injustificadamente o cumprimento de obrigação imposta. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 4 do artigo 39 dessa lei. Ok? Então, quem está condenado a pena restritiva de direito também comete falta grave prevista aqui na Lei de Execuções Penais. Artigo 52 sobre o RDD. É extremamente importante, pois foi modificado pelo pacote anticrimes. Então, presta atenção agora no bizu. Olha que material interessante, vem trazendo o bizu, mano, do que você tem que prestar atenção. Tá? Vamos lá. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem de disciplina interna, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, chamado RDD. E quais são as características? Presta atenção que isso foi inserido em 2019 pelo pacote anticrimes. Duração máxima de 2 anos. Decora o prazo. Isso aqui é bem cobrado em prova. 2 anos sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, pode repetir. Recolhimento à cela individual. Então, não poderá ficar em cela coletiva. Visitas quinzenais de 2 horas, de 2 pessoas por vez. Então, a visita de 15 em 15 dias. De 2 pessoas por vez a serem realizadas nas instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceirizado, autorizado judicialmente como redução de 2 horas, com duração de 2 horas. Esses detalhes são importantes. O prazo, a quantidade de pessoas, está aí bem claro para vocês. Detalhe, impedir contato físico. Então, com um isolamento completo,
Como é que faz? Parede, um vidro aqui, um polímero, né, na realidade, para não quebrar, e um interfone. É assim que funciona. Direito do preso à saída por 2 horas diárias para o banho de sol, em grupos de 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então, primeiro, saída, qual o tempo de duração do banho de sol? 2 horas. Ok? Grupo máximo de 4 presos por vez. Então, são detalhezinhos que vão caindo aí na nossa prova e a gente vai só clicando, tá? Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor em instalações equipadas para impedir o contato físico e passagem de objeto, salvo expressa autorização judicial em cartório. Então, até o advogado vai ter visita, tranquilo, mas será sempre monitorada, tudo bem? Agora, com o seu advogado, não. Aí é garantir o direito de defesa do indivíduo. Tá? Agora, a instalação tem que ser equipada de novo para não permitir passagem de objeto. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Então, o defensor tem que estar próximo para poder orientá-lo. Tá? Agora, em videoconferência, ok? Em videoconferência. Então, trechos importantíssimos aqui, ó. Tá? Importantíssimo. No mesmo ambiente do preso. Vamos lá, atenção RDD. Não é regime de cumprimento de pena. É uma sanção disciplinar. Então, não tem nada a ver com regime fechado, aberto, semiaberto. É uma punição por uma falta grave. O RDD não é regime de cumprimento de pena. O RDD é a única sanção disciplinar que só pode ser imposta pelo juiz. Já falei com vocês. O resto é pelo diretor. Então, RDD somente pelo juiz. Vamos lá, RDD. Fato previsto como crime doloso. 2 anos. Cela individual. Visitas quinzenais sem contato 2 horas. 2 horas de banho de sol com um grupo de até 4 sem contato com pessoas do mesmo grupo criminoso. Entrevistas sempre monitoradas, exceto defensor, sem contato físico, salvo expressamente com autorização judicial. Fiscalização de correspondência. Audiência, preferencialmente por videoconferência. Alto risco. Também, viu? Também. Alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento de sociedade, fundado suspeito da participação em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, independente da prática de falta grave. Olha, cada macete interessante, né? Gostei demais desse material por isso. Tá muito legal. Tá acabando, viu, pessoal? Esse bloco. Vamos lá. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros. Então, o RDD, pegadinha de prova, pode para o provisório? Pode. Em quais circunstâncias? Inclusive para o estrangeiro, cara, nacional ou estrangeiro. Em quais circunstâncias? Que apresentem alto risco para a ordem da segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, sobre os quais recai um fundado suspeito de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa, ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Aqui detalhe importante. Independe da falta grave para tomar o RDD. Se o indivíduo se enquadrar, tá? Se o indivíduo se enquadrar nos requisitos aqui desse dispositivo, tá? Nos requisitos do dispositivo. Então, de novo, independentemente do cometimento de falta grave, tá? Independentemente do cometimento de falta grave. Isso aqui é interessante. Desde que ele se enquadre, né? Participar de organização criminosa, associação criminosa, milícia privada. Terceiro, extinto indício de que o preso exerça a liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Então, se existirem indícios de que ele exerce essa liderança, ou seja, um cara muito relevante para a organização criminosa, ele vai cumprir o RDD em um presídio federal. Aí ele está lascado. Após os parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano, existindo indícios de que o preso faz o quê?
continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. Então, se ele voltar e vai gerar confusão, então mesmo ele voltando, não gerando confusão lá, ele gera risco para a sociedade. Porque ele está, por exemplo, comandando organizações criminosas. Ou melhor, ele tem o potencial de comandar organizações criminosas. Por isso eu posso ir prorrogando por mais um ano, até esse cara desaparecer enquanto liderança criminosa, enquanto risco. Mantém vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerar também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso. Se ele é só mula, aí é óbvio que não se enquadra, né? Se ele for só mula. Tá? A operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e o resultado do tratamento penitenciário. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Vamos lá, continuando. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º desse artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar contato preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa, ou milícia privada, ou de grupos rivais. Né? Então, muito bem guardado. Alta vigilância, ele fala. Né? Então, isso remete a quê? Remete a algo que seja efetivamente muito forte mesmo. Tudo bem? Vamos lá, tá acabando esse bloco, né? Próximo dispositivo, parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3 do caput desse artigo será gravada em sistema de áudio e vídeo com autorização judicial, fiscalizada por agentes penitenciários. Então, de novo, né? Pode fazer a visita? Pode, mas vai ser monitorado e gravado. 7º, após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber visita, de que trata o inciso 3 do caput desse artigo, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família por 2 vezes por mês, por 10 minutos. Então, decora tudo isso, porque eu já vi exatamente esse dispositivo, inclusive numa questão agora que eu acabei de resolver da IBFC. E a resolução está aqui, tá? E está com o material completo comentado. Então, ou melhor, está lá no vídeo, né? Está lá no vídeo. Ok? Decore esse tipo de número, porque isso cai na prova. Vamos lá, das sanções e das recomendações. Constituem sanções: advertência verbal, não tem advertência escrita, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, lá do artigo 41, isolamento da própria cela em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo. Então, se o cara está em alojamento coletivo, tem que mandar para a cela individual. Inclusão na RDD, que só pode ser por juiz. As sanções previstas nos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e do inciso 5º por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Então, o RDD é o único que será aplicado por juiz. O resto é pelo diretor, ok? Isso está escrito aqui, ó, no bizu. Ó o bizuzinho aqui. Muito legal. A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Parágrafo 2º. A decisão judicial sobre inclusão do preso em RDD será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa, prolatada no prazo máximo de 15 dias. Então, tem prazo para prolatar, tem que chamar o Ministério Público, tem que chamar a Defesa, porque, afinal de contas, é um aumento da restrição. E a Constituição garante contraditório e ampla defesa sempre. Vamos lá. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado e da sua colaboração e da disciplina de sua dedicação ao trabalho. Então, é possível recompensa? Sim, é perfeitamente possível recompensa. Tá? Quais são as recompensas? O relogio e a concessão de regalias. Quais regalias? O Estado vai poder definir lá na sua legislação local. Ok? Porque é o que está descrito aqui, ó, no parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. A aplicação das sanções, tá? Como é que eu vou aplicar a sanção? De qualquer jeito? Não, na aplicação das sanções disciplinares levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias, as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão. Então, aqui, ó, 6 requisitos para aplicação. Então, o juiz, ou melhor, o diretor, na hora de aplicar a sanção, ele deve levar em consideração todos esses requisitos, para não aplicar pena de qualquer jeito para qualquer um.
mesmo cometendo o mesmo fato, levando em consideração os requisitos, a aplicação da penalidade pode ser diferenciada entre cada um. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas no inciso 3 a 5, artigo 53 dessa lei. Tá? Então, se for falta grave, como nós já vimos. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado, que aí tem regramento próprio e nós já vimos como funciona. Tá? Então, vamos lá. Não pode exceder 30 dias, isolamento, suspensão ou restrição de direito. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz. Então, o juiz tem que saber do isolamento. RDD, despacho de execução. Isolamento, comunicado ao juiz. Tá? Pode ser preventivo. Como assim pode ser preventivo? Por exemplo, um preso ameaça o outro, confusão, e um diz que vai matar o outro lá fora. Opa, então para. Já vou restringir a liberdade, fazer o isolamento preventivo dos dois, para que não haja briga. Aí depois eu vou resolver com o processo disciplinar para ver quanto esse indivíduo vai tomar na cabeça. Mas eu tenho que prevenir antes, por isso a possibilidade do isolamento preventivo em até 10 dias por parte de quem? Por parte do próprio diretor do estabelecimento. Vamos lá. No procedimento disciplinar, praticado a falta disciplinar, deverá ser instaurado procedimento para a sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa, contraditório em ampla defesa, segundo o preceito constitucional. Parágrafo único. A decisão será sempre motivada. Olha aqui a súmula 533 do STJ, que pode cair na nossa prova. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instalação de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado com advogado constituído ou defensor público nomeado. Então, sumulou-se o entendimento para se firmar o entendimento, mas já estava na letra da lei. Então, o que o indivíduo tem que fazer? Abrir um processo administrativo, chamar o advogado. Eu já participei de processo administrativo assim, tanto como testemunha, também conduzindo, né, em algumas situações. A nossa polícia conduz o preso também. Tá? Então, é possível, já vi acontecer, quase como audiência judicial, com contraditório e ampla defesa segundo determinação constitucional. Tá? Artigo 60, para finalizar. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação dependerá de despacho do juiz. O tempo de isolamento e inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período do cumprimento da sanção disciplinar. É óbvio, né? Então, entendido aí? Tudo devidamente explicado. Eu espero que você tenha entendido, que nós possamos continuar contribuindo para o seu projeto de se tornar policial. Até o próximo bloco.